Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E hoje, neste último vídeo aí do ano de 2023, eu vou falar um pouco sobre algumas descobertas que saíram aí agora no mês de dezembro, duas delas relacionadas à alimentação de tiranossauros e duas relacionadas à descoberta de répteis marinhos pré-históricos. Beleza? Então, logo após a vinheta, a gente vai analisar um pouco esses trabalhos. Então, pessoal, chegamos aí ao final de mais um ano, né? Se tudo der certo, esse vídeo ele vai estar saindo agora no finzinho do ano, né? Tem alguns comentários que eu gostaria de fazer aí sobre como foi esse ano, o que eu espero para o 2024 do canal, mas eu vou deixar essa parte um pouco mais pro final do vídeo. Então, nessa primeira parte do vídeo, eu vou tentar falar dessas novas descobertas. Beleza? Então, a primeira notícia envolve a descoberta do fóssil de um jovem Gorgosaurus que preservou junto consigo sua última refeição. Primeiro, o que é um Gorgossauro, né? O Gorgossauro, ele foi um tiranossaurídeo ali da América do Norte que viveu entre 76 e 75 milhões de anos atrás, né, durante o período Cretáceo. Ele era menor e mais esguio que o Tiranossauro Rex, que surgiria alguns milhões de anos depois, e media aí por volta de 8 a 9 metros de comprimento e pesava pouco mais de 2 toneladas, né? Mas ainda assim ele era o predador de topo de cadeia do seu ecossistema. Ele lembrava muito em aparência o Albertossauro, que a gente já falou aqui no canal, inclusive no primeiro episódio da Enciclopédia da Vida Extinta. Inclusive, por muito tempo, o Gorgosaurus ele foi considerado uma espécie de Albertossauros, né, antes de ter a divisão dos dois gêneros, né? E bom, essa nova descoberta foi feita aí por cientistas estadunidenses e canadenses e foi publicada no dia 8 de dezembro na revista Science Advances. Esse estudo descreve então a descoberta de um fóssil de um jovem gorgossauro com os restos de sua última refeição ainda no estômago, os restos de dois jovens oviraptorossauros chamados de Sitípes. Ou seja, é basicamente um fóssil 3 em 1. Um único fóssil com 3 dinossauros, né? E esse material ele está muito bem preservado, dá para ver muito bem ali o fóssil do Gorgossauro, o fóssil dos Sitípes ali dentro da cavidade torácica, é um fóssil bem impressionante. O Gorgossauro em questão, ele tinha algo entre 5 e 7 anos de idade quando ele morreu, e ele devia medir aí em vida por volta de 4 metros de comprimento, né? E pesar por volta de 335 quilos. Então ele estava bem longe ali do seu maior tamanho que ele atingiria quando adulto. Já os Sitípes também eram jovens e eles deveriam ter ali por volta de 1 ano de idade quando foram devorados. E só deveriam pesar coisa de 9 a 12 quilos, né? Nada muito mais do que isso. E essa descoberta é muito interessante porque ela nos dá alguns insights sobre a alimentação de tiranossauros, né? Especificamente do Gorgosaurus, mas a gente pode acabar extrapolando um pouco disso para outros tiranossaurídeos, né? A primeira coisa que nós podemos perceber é que o jovem Gorgossauro, ele não consumiu as presas por completo, mas sim praticamente as pernas desses animais. Isso pode indicar que esse animal seletivamente desmembrou as suas presas, preferindo ali se alimentar das pernas musculosas dos Sitípes ao invés do restante do corpo. É algo semelhante ao que a gente vê em crocodilianos atuais, onde os membros e as vísceras, né, a parte posterior do corpo dos animais, geralmente são devoradas primeiro. Outra coisa que os fósseis dos Sitípes ali dentro do fóssil do Gorgossauro indicam é que esses animais eles não foram devorados numa mesma refeição. Um dos fósseis que está ali mais para trás, né, na parte mais posterior do trato digestivo do Gorgossauro, ele apresenta um desgaste por ácido estomacal maior do que o outro, indicando aí uma diferença de horas ou dias entre uma refeição e outra, né? Uma outra característica que os autores desse artigo discutem no trabalho é o comportamento alimentar dos tiranossauros. De acordo com eles, essa descoberta reforça a ideia de que os tiranossauros de diferentes idades eles ocupavam diferentes nichos ecológicos no ecossistema. Nessa hipótese, os animais mais jovens
caçavam animais menores, como oviraptorossauros, pequenos ornitópodes, paquicefalossauros, etc., né? Enquanto os animais adultos caçavam presas muito maiores, como ceratopsídeos, grandes hadrossauros e até mesmo anquilossauros, talvez, né, se eles tivessem essa capacidade. Assim, adultos e jovens, eles não competiriam pelo mesmo tipo de presa, nem se arriscariam de forma desnecessária. Um gorgossauro jovem não caçaria um ceratopsídeo adulto, pois ele poderia acabar aí sendo ferido ou acabar morrendo mesmo. Já um gorgossauro adulto, ele não iria atrás de pequenas presas como os citipes, pois eles eram animais pequenos e rápidos e que não valeria o esforço energético, né? O gorgossauro adulto ia gastar muito mais energia do que ele ia recuperar caçando esses pequenos animais. Assim, é muito improvável que esse jovem gorgossauro estivesse caçando em um grupo, né? Estivesse fazendo parte de um grupo. Não faria sentido um grupo de gorgossauros formados por animais adultos e juvenis gastarem energia caçando pequenos animais que não iam suprir ali o gasto energético daquele grupo, né? O bicho caçou dois citipes mal alimenta um jovem, né? Imagine alimentar um adulto ou vários adultos que poderiam ter num bando. Essa ideia de que tiranossaurídeos caçavam em bando foi uma ideia proposta por causa de algumas bone beds que nós encontramos de tiranossauros aí ao redor do mundo, né? Para quem não sabe, bone beds, eles são como se fossem realmente camas de ossos, né? Então eles são locais onde vários animais, geralmente da mesma espécie, morreram ao mesmo tempo, morreram juntos, foram sepultados juntos e acabaram se preservando juntos, né? Então a gente tem algumas bone beds, eu sei de pelo menos 3 delas, né? A gente tem pelo menos 3 bone beds que tem vários fósseis de vários tiranossauros juntos, né? De mais de um indivíduo de tiranossauro juntos, né? Um exemplo é o próprio Albertosaurus, né? Que a gente tem aí uma grande bone bed que tem quase 26 indivíduos, né? Só que, apesar disso, né, esse comportamento alimentar, como eu falei, ele meio que vai contra essa ideia do comportamento de caça em grupo, de vivência em grupo, né? Já que não valeria a pena um grupo de tiranossauros desse tamanho gastarem energia caçando presas tão pequenas. Uma outra hipótese para como os tiranossaurídeos se comportavam é justamente que os tiranossaurídeos, eles de diferentes idades, ocupavam diferentes nichos ecológicos dentro do seu ecossistema. Tem um trabalho do Thomas Holtz, de alguns anos atrás, que ele fala justamente isso, né? Que, por exemplo, no lugar onde o tiranossauro vivia, não existiam predadores de médio porte. Então a gente tinha um predador de topo de cadeia, que era o Tiranossauro Rex, mas a gente não tinha predadores de médio porte. Então, qual que era a ideia do Thomas Holtz e de outros autores aí que acabam chegando numa conclusão semelhante? É que os tiranossauros jovens, eles caçavam sozinhos, eles caçavam outros tipos de presas. Eles se concentravam em presas menores, em presas mais rápidas, né? Eles até mesmo eram mais rápidos do que os adultos. Os animais adultos eram mais robustos, eram mais lentos, mas eles tinham uma mordida muito mais poderosa. Já os animais mais jovens, eles tinham pernas mais compridas, eram mais esguios, eram mais rápidos, mas não tinham uma mordida tão forte. Então, faz sentido que esses animais mais jovens estivessem ocupando esse nicho ecológico de predadores de médio porte. Então, eles caçariam, se concentrariam ali em presas de pequeno e médio porte, mais rápidas e tal, não tão protegidas, enquanto os animais adultos, né, os tiranossauros adultos, se concentrariam em presas mais lentas e protegidas, como ceratopsídeos, né, como triceratops, a grandes hadrossauros, anquilossauros, etc., né? E de acordo com esses autores que fizeram a descoberta desse novo fóssil de gorgossauro, esse fóssil de gorgossauro apresenta evidências que dão mais suporte à ideia de que sim, tinha uma divisão ontogenética ali, né, entre adultos e jovens tiranossauros, com os jovens desempenhando um papel no ecossistema e os adultos desempenhando outro papel no ecossistema. Então, assim, é uma descoberta muito interessante que adiciona bastante informação aí sobre o que a gente sabe sobre os tiranossauros. É claro, é apenas um fóssil, pode ter sido uma situação extraordinária em que aquele animal não faria isso, né?
Pode ser. Talvez essas bone badges de tiranossaurídeos que nós temos, talvez elas não sejam de comportamento grupal, né? Um comportamento gregário. Talvez eles sejam evidências de outras coisas. Talvez esses animais estivessem se reunindo por algum outro motivo. Talvez eles, na verdade, nem estivessem juntos, mas alguma catástrofe arrastou os corpos deles para ficarem próximos uns dos outros, né? Difícil saber, né? Mas a gente tem basicamente essas duas hipóteses principais de como era o comportamento de caça dos tiranossaurídeos. Uma que vai dizer que eles caçavam em grupos, outra que vai dizer que eles caçavam sozinhos e que jovens e adultos eles desempenhavam papéis diferentes dentro de um mesmo ecossistema, tá? Eu tendo a acreditar um pouco mais nessa segunda hipótese, né, que talvez, né, pelo que eu tenho visto outros pesquisadores comentando, talvez seja mais aceita hoje em dia, mas, enfim, mais evidências são necessárias para a gente poder bater o martelo aí de verdade, né? E falando em alimentação de tiranossauros, no dia 12 de dezembro nós tivemos a publicação de um artigo de Colton Coppock e Philip Curry que descreve aí uma evidência de canibalismo em um albertossauro. O fóssil em questão é um pubis, né, que é um osso aqui da bacia, tá? De um albertossauro que foi descoberto ali na Dunnock Bone Bed, de novo, né, uma bone bed aí, em Edmonton, no estado de Alberta, no Canadá. Tá? Em rochas ali que fazem parte da formação Horseshoe Canyon. Esse osso ele contém marcas de dentes compatíveis aí com os dentes de outro tiranossaurídeo. E no caso, o único tiranossaurídeo da região era o albertossauro. Né? Nessa época, pelo menos em que o albertossauro viveu, ele era o único tiranossauro ali. Ou seja, se ele tinha essas mordidas de tiranossaurídeo no seu osso, só podem ter sido causadas por outro albertossauro. Né? E como o osso ele não apresenta sinais de cicatrização, essa mordida muito provavelmente foi feita aí num animal já morto. Né? Então, provavelmente era um albertossauro carniceiro, né? Cometendo ali um canibalismo num outro animal que já tinha morrido. E assim, ao contrário da crença popular, canibalismo não é algo raro na natureza, né? Na verdade, a gente tem aí milhares de registros de canibalismo em espécies da natureza. Muitas espécies de animais cometem o canibalismo e pelos mais diversos motivos, incluindo aí estresse ambiental, falta de comida, falta de recursos, né? Por exemplo, espaço, abrigo, etc., né? Ou simplesmente de forma natural. Às vezes eles não precisam de um motivo, por exemplo, eles não precisam de uma doença, da fome, de uma catástrofe ambiental para se tornarem canibais. Às vezes eles se alimentam de forma canibal naturalmente, assim, não é? Também existe essa possibilidade. Então, o canibalismo, ele se manifesta na natureza de diversas formas, né? Nos seres humanos também acontece em diversas culturas, né? E em várias delas a gente não pratica o canibalismo, né? Por uma questão ética, moral daquelas sociedades. Algumas sociedades vão ter uma moral diferente, né? Mas, enfim, na natureza é algo até que bastante comum, principalmente entre predadores, mas não só entre eles, né? Quem aí já teve um hamster aí que comeu os próprios filhotes na gaiola, deve imaginar o horror, né? Mas, enfim, é algo que acontece. E vários mamíferos hoje em dia fazem isso, vários mamíferos predadores, né? Vários répteis fazem isso, crocodilos fazem isso, dragões de Komodo fazem isso também, tá? E até mesmo alguns dinossauros, né? Nós temos evidências de canibalismo em outros fósseis de dinossauros, né? O caso mais famoso talvez seja aí do Majungasauro, que é um abelissaurídeo lá de Madagascar, do qual nós temos alguns fósseis com marcas de dentes, né? Ele foi a primeira evidência indiscutível de canibalismo em dinossauros, né? E inclusive apareceu ali naquele documentário super sensacionalista que eu não recomendo para ninguém, né? Que é o Luta Jurássica, né? Tem um episódio falando só sobre o canibalismo em Majungasauros, né? Mas outros dinossauros também tinham. Se até algum tempo atrás se acreditava que o Celophysis, né, que é aquele terópode do Triássico da América do Norte, ele também era canibal, mas essa ideia foi mostrada falsa, né? Ele não estava se alimentando de outros celófises, né? Há evidências de canibalismo em terópodes do Jurássico também, né? Se eu não me engano, justamente em alossauros. E se eu não estiver enganado, também deve ter alguma evidência em tiranossauros,
mas eu não tenho certeza, mas eu não ficaria surpreso se a gente tivesse alguma evidência de canibalismo em tiranossauros. De qualquer forma, se a gente não tiver, essa aí é a nossa primeira evidência de canibalismo nesse grupo de predadores do Cretáceo, né? É uma informação muito interessante que amplia aí o nosso conhecimento sobre a ecologia e o comportamento desses animais. E agora, saindo dos tiranossauros, vamos para os répteis marinhos. Começando por uma notícia rápida. A descoberta de um crânio gigante de pliossauro na Inglaterra. Os pliossauros, eles foram aqueles répteis marinhos ali com uma cabeçona enorme em comparação ao tamanho do corpo, né? Talvez um dos exemplos mais clássicos seja o Liopleurodon, né? A gente também tem o Cronossauros, né? Eram todos pliossauros. Essa descoberta ela não tem um artigo atrelado a ela, mas ela foi noticiada por vários portais de notícia, principalmente britânicos e especialmente a BBC. A descoberta ela foi feita em rochas jurássicas de 150 milhões de anos atrás, né? Nos paredões rochosos da costa de Dorset, na Inglaterra. É um dos maiores e mais completos crânios de pliossauro já descobertos. A espécie ainda não tem um nome, já que ele não foi oficialmente descrito, né? Mas algumas informações já foram obtidas através desse fóssil. Por exemplo, a sua força de mordida. A força de mordida desse animal foi medida aí em 33 mil newtons, né? O que é uma mordida muito poderosa. Para você ter uma noção, o animal com uma mordida mais forte vivo hoje é o crocodilo de água salgada, que tem uma mordida aí de 16 mil newtons, né? A mordida do Tiranossauro Rex, por exemplo, era de 45 mil newtons, né? Então esse pliossauro era um bicho muito forte. O fóssil em si ele vai ser mostrado em mais detalhes num documentário da BBC chamado Edinburgh and the Giant Sea Monster, apresentado pelo nosso querido David Attenborough. Coitado, já tá com mais de 90 anos e ainda tá tendo que trabalhar. Alguém aposenta esse homem, pelo amor de Deus. E o programa vai ao ar aí no dia 1º de janeiro de 2024, né? Então, no primeiro dia do ano já vai sair esse documentário aí, falando mais sobre esse animal, sobre a descoberta dele e tudo mais. É uma descoberta muito interessante, mas é bom a gente ter alguma cautela com relação a ela, tá? Eu sempre fico com o pé atrás com essas descobertas que primeiro saem na mídia, né, em forma de documentário, e só depois é que vão ser oficialmente descritas, publicadas numa revista científica, né? A gente sempre tem que, né, não vamos colocar o carro na frente dos bois, né? Vamos ver no que vai dar isso aí. E a última notícia desse vídeo envolve a descoberta de uma nova espécie fóssil de mosasauro do Japão. O artigo relatando a descoberta desse animal foi publicado no dia 11 de dezembro, tendo sido escrito por Takuya Konishi e colaboradores. O trabalho descreve fósseis descobertos em rochas da formação Toyajo, na prefeitura de Wakayama, que fica no sul do Japão. O fóssil consistia em um crânio parcial, uma coluna vertebral quase completa, né, faltando lá só a parte posterior da cauda, etc. Várias costelas e os ossos das nadadeiras, de pelo menos 3 nadadeiras, né? Ou seja, eles acharam até que bastante material e tinham bastante material com que trabalhar, né? O animal recebeu o nome de Megapterygius wakamaensis, cujo nome genérico significa grande asa, devido ali ao tamanho de suas nadadeiras, né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Apesar de ser um mosasauro de porte médio, medindo aí por volta de 6 metros de comprimento, o Megapterygius apresenta algumas características bastante curiosas e peculiares que o diferenciam aí da maioria dos mosassauros. A primeira e mais óbvia dela é o tamanho de suas nadadeiras, principalmente as nadadeiras frontais, que são relativamente grandes comparadas ao tamanho do animal. E isso se a gente se basear aí em outros mosassauros que costumam ter nadadeiras menores em comparação ao resto do corpo. Além disso, a cabeça do húmero, né, que é um osso ali dos membros posteriores, e a forma como ele se conecta aos ossos do ombro, indica que esse animal tinha uma grande amplitude de giro nas nadadeiras, né? Ele conseguia fazer altos movimentos aqui com o ombro, né, com uma elasticidade aí que a gente não vê em outros mosassauros. Isso indica que esse animal ele era capaz de movimentos ágeis, rápidos e até de uma frenagem muito eficiente, né? O crânio do Megapterygius também indica que o animal tinha um certo nível de visão binocular, que é quando você tem os dois olhos aqui na frente do rosto e a visão de cada olho se sobrepõe
né, de forma binocular, que ajuda aí no cálculo da distância e no foco nas presas, né? E é uma característica que ela é muito comum em vários tipos de predadores, principalmente predadores de emboscada, mas que é muito raro em mosassauros, né? Então já é uma outra diferença que esse animal deveria ter. Além disso, as espinhas neurais de algumas vértebras dorsais desse animal possuem uma abrupta mudança de orientação. Então você olha ali para a coluna vertebral deles, as espinhas neurais estavam indo todas para uma direção e de repente em um ponto elas se voltam na direção oposta, né? Em cetáceos modernos, como algumas espécies de golfinhos, essa mudança de orientação serve como base para barbatanas dorsais, né? A barbatana dorsal fica ancorada nessas vértebras, o que indicaria que o Megapterygius também teria uma dessas estruturas, né? Ele poderia ter uma nadadeira dorsal. Uma barbatana dorsal, ela dá ao animal aquático mais estabilidade quando ele está se movendo debaixo d'água. Se esse for o caso, o Megapterygius é o primeiro fóssil de um mosassauro com registro de uma barbatana dorsal descrito até o momento. Considerando aí essa combinação de adaptações únicas desse mosassauro, os autores desse trabalho, eles sugerem que o Megapterygius seria um caçador de pequenas presas difíceis de capturar, que vivem em grandes grupos, como aí cardumes de peixes ou cardumes de lulas, por exemplo, né? Então é uma descoberta muito interessante que expande aí, né, o nosso conhecimento sobre os próprios mosassauros também. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das notícias que eu trouxe aí no vídeo de hoje, né? 2023 foi um ano complicado para o canal, né? Eu não consegui fazer tantos vídeos quanto eu queria fazer por causa de trabalho e tudo mais, né? Esse ano, por exemplo, eu comecei a dar aula, então, você dar aula é um trabalho muito extenuante, demanda muito tempo. Então eu acabei deixando o canal meio de lado, não fiz tantos vídeos quanto eu queria ter feito. Para esse fim de ano eu até queria ter feito uma espécie de retrospectiva, né, trazendo as principais notícias do ano. Infelizmente não consegui, mas eu espero que mesmo assim vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe durante esse ano, né? A gente fez grandes avanços no Paleoblog, teve várias pessoas que me ajudaram pra caramba esse ano, né? Por exemplo, nós tivemos vários artistas que colaboraram com a gente esse ano, como por exemplo o Heitor, nós tivemos o Adeilson, o Juan, dentre outros paleoartistas aí que estiveram criando artes e mandando essas artes aqui para o canal, né, para a gente utilizar nos vídeos. Quero agradecer muito a vocês por isso. Tivemos aí também a adição do Lucas, né, na equipe, do Lucas Mateus, né, que é o cara que faz modelos 3D incríveis de criaturas pré-históricas, né, e que ele tem feito agora os vídeos da Enciclopédia da Vida Extinta aqui no canal. Então ele mandou muito bem, ele tem sido assim de uma ajuda enorme para o canal. Então, muito obrigado, Lucas, por toda a ajuda que você tem fornecido aqui. Também temos o Lucas Wendt, que tem escrito algumas matérias científicas para o site do Paleoblog, né? Então, caso você só me acompanhe aqui no YouTube, a gente tem um site também, e nesse site tem saído várias notícias sobre paleontologias que têm sido escritos pelo Lucas, né, que é um jornalista científico, tá? E ele tem ajudado a gente também a trazer mais conteúdo aí para as redes do Paleoblog também. E também queria agradecer aí ao Davi, o espécime, né, do perfil Um Experimento, né? Ele faz divulgação científica também ali no Twitter, né? Ele faz divulgação científica lá, ele apresenta com a gente, tem apresentado comigo o Conversa Passada, participou de outros vídeos aqui do canal também. O Davi também manda muito bem, ele tem muito conhecimento, ele sabe como conduzir um vídeo, né? Então, assim, eu quero agradecer muito ao trabalho dele também, a ajuda que ele tem dado ao canal. E esses foram apenas algumas das várias pessoas que ajudaram a expandir o canal, a divulgar o canal, a deixar esses vídeos melhores, né? E sobre o futuro do canal, né? O que 2024, né, espera, né, aguarda pra gente. Não sei ao certo. Ano que vem eu também tenho outros grandes planos, né? Eu quero poder lançar meu livro,
No ano que vem, se tudo der certo, eu vou, né, vou estar dando um outro grande passo aí na minha vida também, né? Vou continuar trabalhando, dando aula em escolas, né? Espero que eu consiga. Então, eu não sei ao certo como vai ficar a minha frequência de vídeos para 2024. Muito provavelmente vai ser algo muito semelhante ao que a gente teve em 2023. O grande desafio para mim no Paleoblog é manter esse projeto de divulgação científica sozinho. Então sou eu que escrevo, sou eu que faço as pesquisas, sou eu que escrevo o roteiro, sou eu que gravo, sou eu que edito. Com exceção do Enciclopédia da Vida Extinta, que é o Lucas Mateus quem edita, né? Todo o resto sou eu que faço sozinho. Então é algo que demanda muito tempo. E como eu tenho vários projetos paralelos, outros trabalhos paralelos, né? Eu, infelizmente, acabo não entregando na frequência com que muitos de vocês gostariam que eu entregasse e com que o YouTube, principalmente, gostaria que eu entregasse. Mas eu tento fazer o meu melhor, eu tento sempre estar trazendo aí algum conteúdo novo, sempre que possível, sempre que eu tenho um tempo disponível, né? Eu tento trazer algum conteúdo para vocês. Em 2024 vai ser um grande mistério. Eu espero continuar aqui com vocês, né, trazendo vídeos, trazendo informações sobre a paleontologia e o mundo pré-histórico. Não sei se vai ser mais difícil ou mais fácil, mas conto com o apoio e com a paciência de vocês para o ano que vem. E um desses apoios que eu conto com vocês é o apoio, realmente apoio monetário mesmo, né? Se você gosta do meu trabalho de divulgação aqui no YouTube, não deixe de considerar contribuir com qualquer valor através da nossa chave Pix, paleoblogbr@gmail.com. Esse dinheiro eu uso ele para manter esse projeto de divulgação científica e expandir ele, né? Quem sabe expandir ele no futuro, caso seja o caso. Qualquer valor já me ajuda demais, né? Então, se vocês gostam do meu trabalho aqui, quiserem contribuir, quiserem que esse trabalho continue, fica aí a dica. E também não se esqueçam aí de curtir esse vídeo, comentar, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, compartilhar aí com seus amigos, familiares, conhecidos, inimigos, todo mundo que você conhece. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter me acompanhado aí durante todo esse 2023, durante todo esse ano. Espero contar com o apoio de vocês no ano que vem também. Então, muito obrigado por tudo. Um beijo, um ótimo Réveillon, um ótimo fim de ano, um excelente 2024. Se cuidem e até a próxima.